Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais. O deputado é líder do partido na Câmara e ainda faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Comissão de Educação. Deputado, seja bem-vindo à nossa entrevista. Olá, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar aqui para poder levar à população, informações relevantes sobre as nossas ações no Congresso Nacional. Deputado, vamos começar falando sobre a proposta que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi derrubada essa semana na Câmara. O que você achou desse resultado? Em Brasília, muita gente diz que foi uma grande derrota do presidente da Casa, Arthur Lira. O senhor concorda? Luiz, eu não concordo porque, na verdade, não é um jogo. Então, ali não há vitoriosos e derrotados, Aqui, o que há de fato são propostas apresentadas, onde o tema é discutido de forma muito profunda e a votação define que o plenário ele é soberano, E o que aconteceu de fato ali foi uma surpresa. Eu acredito que pelas votações anteriores com quórum alto, a impressão que foi passada para casa, e talvez por isso a surpresa de que a PEC, da composição do MP fosse aprovada. Nós entendemos que o assunto, e é muito importante a gente ter a oportunidade aqui de levar esse esclarecimento à população, o nosso partido é um partido que tem no seu DNA o combate à corrupção e tem feito isso de forma muito incisiva. E a nossa bancada acabou votando nessa MP de forma dividida. Isso se dá justamente porque todos os membros buscam dar a sua contribuição para que esse combate seja feito de forma cada vez mais firme. E a própria pandemia afasta um pouco da casa a condição de termos um debate presencialmente, onde todas as dúvidas podem ser esclarecidas e efetivamente novas propostas possam ser apresentadas. Por isso, a partir de segunda-feira agora, a Câmara retomará os seus trabalhos presenciais. Essa MP, nós acreditamos que entre o texto inicial e o substitutivo apresentado ontem, houve um grande avanço. E nós, do Podemos, participamos de forma direta desses avanços. Na condição de líder, eu pude propor, inclusive, uma reunião do presidente com as associações, os seus representantes, enfim, com os representantes do Ministério Público, para que eles pudessem também dar a sua contribuição ao aprimoramento. E isso aconteceu de fato. Então, 3 itens que porventura não chegamos a consenso, que era com relação à escolha do corregedor, a paridade e o código de ética, nós entendemos que isso é uma questão interna corpo do Ministério Público. Então, compete ao próprio Ministério Público encontrar esse alinhamento, porque uma instituição com essa importância de fazer o combate à corrupção não pode pairar dúvidas sobre ela. E nós que defendemos esse combate à corrupção não podemos contribuir com qualquer equívoco que possa aparecer, ainda que em defesa de interesses próprios. Então, nós que temos aí a eminência da filiação do ministro Sérgio Moro, nós entendemos que é de suma importância que nós trabalhemos juntos para o fortalecimento dessa instituição. Então, um código de ética para uma instituição dessa relevância não pode ficar 5 anos para ser elaborado e até hoje não ter sido implementado. A questão da paridade, que traz uma postura equânime nas decisões, também é de suma importância. E um corregedor que será escolhido de uma lista quíntupla proposta pelo próprio Ministério, também nós entendemos que traz mais transparência e leveza para os trabalhos. Então, eu acho que esse tema é um tema muito relevante. A sociedade e nós, parlamentares, temos que acompanhar muito de perto essas propostas que são feitas, justamente com a busca do aprimoramento e do fortalecimento das instituições. Então, o presidente permitiu esse debate, todos foram ouvidos, todos participaram de forma direta e nós entendemos que é um texto que hoje traz uma melhora considerável do texto inicial, do qual nós votamos maciçamente contrário. Como é que está, pelo que o senhor disse, está bem encaminhada a filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos? Está realmente muito bem encaminhada. Nós entendemos que o ministro
é um herói nacional. A verdade é que o ministro Sérgio Moro deixou na sua trajetória enquanto juiz e também enquanto ministro, um legado muito importante para a nação. Então, nós defendemos que ele coloque o seu nome à disposição, principalmente ao cargo máximo do país. Mas também entendemos, se porventura ele entender que pode contribuir em outras frentes. Agora, deputado, outro tema polêmico é a mudança no pagamento dos precatórios. Para o governo, a aprovação é fundamental para financiar o novo programa social, o chamado Auxílio Brasil. Só que o pagamento de parte dos precatórios tem sido bastante criticado, né? Como é que o senhor vê isso? Nós temos que tomar muito cuidado com essas questões para que não pareça um calote. Nós temos que, de fato, discutir o momento pelo qual o nosso país está atravessando, precisando, de fato, de investimento, principalmente para esses mais necessitados. Quando nós defendemos um auxílio com um valor compatível para a população, nós entendemos que a inflação que hoje tem ultrapassado a razoabilidade, principalmente no valor do combustível, do gás de cozinha, e com esses dois vem atrelado toda a economia. Então, nós entendemos que nós precisamos, sim, dar um auxílio que seja compatível. Se para isso for necessário algumas medidas que, porventura, possam ser discutidas de forma mais profunda, nós precisamos fazer isso com a maior brevidade possível, porque nós não podemos deixar de colocar o pão de cada dia na mesa do brasileiro. Nossa primeira missão foi a vacina no braço e agora nós temos como missão a comida no prato. Deputado, o Congresso Nacional discute formas de alterar o ICMS sobre combustíveis, mas os estados já resistem, né, por conta de uma possível queda de arrecadação. É possível chegar a um consenso sobre esse tema? Claro que sim. E esse é outro tema que nós estamos discutindo também de forma muito profunda. O que está sendo proposto é uma alteração na base de cálculo, justamente porque o que tem acontecido com o efeito colateral dessa inflação que está subindo tanto e com o fato da gasolina ter o seu preço atrelado ao dólar, isso desencadeia no preço final do combustível um acréscimo exponencial. Teve estados que conseguiram, por exemplo, uma arrecadação superior a 70 centavos no mês. Então, o que nós estamos discutindo não é tirar a arrecadação de estado, mas o estado não pode fazer de um momento de crise uma forma de aumentar a sua arrecadação. Então, o que está sendo proposto, e por sinal de forma muito equilibrada, é que seja feita uma análise dos últimos 24 meses para que ache uma média de preço e proponha essa média para o ano seguinte. Ou seja, os reajustes serão realizados. O que não vai acontecer é o que está acontecendo agora de você sair de casa sem saber quanto você vai pagar no combustível todo dia. Isso é um absurdo. E isso reflete novamente em toda a economia. Tudo passa pelo transporte, pela logística, pela distribuição e, consequentemente, com a gasolina subindo às alturas, nós temos cidades no país pagando a gasolina a R$ 9,00. A minha cidade natal, Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais carentes do nosso país, a gasolina está superior a R$ 7,00. Então, é um absurdo. É uma realidade que está afetando a todo o povo brasileiro. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio para isso. E, infelizmente, essa narrativa de que os estados irão perder a arrecadação é uma falácia. O que vai acontecer é eles deixarem de ganhar justamente no momento de crise. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também em nossas redes sociais. Agora, deputado, JR Entrevista, gostaria de saber do senhor como é que é essa questão de redução que o senhor defende, redução de impostos e do risco Brasil para manutenção de empresas e abertura de novos mercados. É possível isso? Claro que sim. O Brasil precisa urgentemente fazer a sua votação dessa carga tributária. Nós precisamos transformar o país num ambiente que estimule o empreendedorismo e, principalmente, a geração de emprego e renda. O nosso povo não quer viver de assistencialismo. Isso é uma bobeira achar que a população gosta de receber auxílio, muito pelo contrário. O povo brasileiro é um povo trabalhador e tem demonstrado isso
durante muitos anos, principalmente agora enfrentando crises como essa. A busca por uma alternativa de emprego, ela é constante. Eu tive a oportunidade, na iniciativa privada, ser premiado pela Caixa Econômica Federal por ser um dos maiores geradores de emprego do nosso estado, que é Minas Gerais. E lá eu pude perceber que quando você dá para um pai, uma mãe de família, a oportunidade de levar o pão de cada dia para a sua casa, através dos seus esforços, é a maior dignidade que você pode trazer para uma família. E isso nós só vamos conseguir se nós tivermos um país que estimule essas ações e, principalmente, que traga segurança para elas. Hoje, ser empreendedor no Brasil é uma das coisas mais difíceis do mundo. Para você empreender no Brasil hoje, além de não ter segurança jurídica, muitas vezes você é tratado como criminoso. Nós precisamos acabar de uma vez por todas com isso. E temos dado um grande exemplo disso no nosso estado de Minas Gerais, que foi um dos estados que mais trouxe investimentos, principalmente na iniciativa privada, nesse período recente, com a nova gestão do nosso governador. Falar em Minas Gerais, o desastre com a barragem da Vale em Brumadinho completa 1000 dias. E o senhor faz parte da comissão externa do desastre que aconteceu lá. O que foi feito em relação a essa tragédia que matou aí tanta gente, mais de 270 pessoas? Isso para a gente hoje é uma data simbólica. Completar 1000 dias de um desastre que eu considero criminoso. Digo isso porque participei da comissão externa e também participei da CPI, como subrelator da pasta de Segurança e Justiça. Estou acompanhando muito de perto essa questão. O TJ acabou de transferir para a União a responsabilidade de apuração dos crimes. Os crimes agora estão sendo considerados crimes federais. E não é para menos. A morte de mais de 270 pessoas e que tem ainda 8 joias sendo procuradas, tem criado para nós mineiros um sentimento muito ruim. Porque até hoje, 1000 dias depois desse crime, ninguém foi responsabilizado. E nós precisamos garantir que essa reparação seja feita não só a essas famílias, mas a todo o povo mineiro. Toda Minas Gerais está comovida com esse crime que aconteceu na cidade de Brumadinho. E enquanto representante dos mineiros no Congresso Federal, eu vou continuar trabalhando assiduamente para que os responsáveis paguem pelos crimes cometidos. Os representantes da Justiça defendem a aprovação, deputado, pelo Congresso Nacional do projeto de lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas pelas Barragens. Esse texto aí lista direitos dessas pessoas que tipo de direito, por exemplo, podem ser contemplados com uma eventual aprovação desse texto? Hoje nós temos um problema que tem afetado todas as famílias. Quando eu digo que nós ainda temos 8 joias desaparecidas, isso faz com que famílias como essa, quando toquem uma campainha, quando alguém bate à sua porta, ela ainda possa ter a impressão de que o seu ente está voltando. Então, o apoio psicológico a todas as famílias é fundamental, pelo tempo que for necessário. Além disso, nós temos famílias que são ribeirinhas, que moram à margem de rios, que foram afetadas não só em Brumadinho, mas também em Mariana. E que até hoje nada foi feito para reparar. Então, há danos psíquicos que essas famílias sofreram e que ainda não há reparação para tais. Há danos materiais para várias cidades mineiras que até hoje não foram reparados, inclusive a própria cidade de Brumadinho, no qual os representantes, os advogados, foram impedidos de participar do acordo. Então, há muito que ser feito. O que não falta ainda é reparação para o povo mineiro, em especial para todas as famílias e os municípios atingidos. Que lições que foram tiradas, deputado, desses 2 desastres com as barragens no estado de Minas? O primeiro é que há uma necessidade imediata do fortalecimento de instituições de segurança e principalmente de fiscalizações para que crimes como esse não se repitam. Então, nós propusemos na Câmara o projeto de lei que trará a segurança de barragens e, principalmente, o monitoramento das mesmas e pedindo que isso aconteça novamente. Nós temos um problema acontecendo hoje, por exemplo, na cidade de Paracatu, onde as sirenes tocam e a população sequer reconhece se é um treinamento ou se de fato a barragem está sendo rompida. Como pode uma população de uma cidade viver
com esse fantasma, o tempo todo batendo na sua porta, sem saber se você vai ser soterrado e sua família por um mar de lamas. Então, nós estamos trabalhando de forma muito incisiva para que esses projetos possam, sim, de fato, serem votados e aprovados. Alguns já tivemos um bom resultado, mas ainda há muito o que ser feito. E nós, mineiros, que carregamos, somos o único estado que carrega no seu nome a sua principal atividade econômica, que são a mineração, né? Somos Minas, mas também precisamos lembrar das nossas Gerais, do nosso povo que se encontra ainda desassistido e que, porventura, as cidades mineradoras têm muito que reparar com relação a essas pessoas menos assistidas. JR Entrevista vai para o intervalo e, na volta, vamos falar mais sobre as negociações do Podemos, do partido Podemos, para a candidatura de Sérgio Moro à presidência. Até já! Estamos de volta com o JR Entrevista. Nós recebemos nesta edição o deputado federal Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais. Deputado, os parlamentares e seus colegas do Podemos cobram a votação imediata da PEC, que trata da prisão após condenação em segunda instância pelo plenário da Câmara. Como é que está essa tramitação? Nós aguardamos que essa PEC seja votada com a maior brevidade possível, Luiz. O Brasil talvez seja o único país do mundo onde ainda não existe essa previsão legal da prisão em segunda instância. Onde houve, deixou de existir. Nós entendemos que, para se combater, de fato, a corrupção, a punição tem que ser firme, tem que ser exemplar. E isso aconteceria garantindo que os corruptos sejam presos e impedidos não só de impedirem as investigações, mas também servindo de exemplo para que outros não cometam esse tipo de crime, que é uma das maiores mazelas do nosso país. Deputado, voltamos a falar aqui então sobre a possibilidade de filiação do ex-ministro Sérgio Moro. É importante algo nesse sentido, porque muito se fala numa terceira via para as eleições presidenciais do ano que vem. Eu queria saber do senhor se é provável que o ex-ministro saia candidato à presidência, ou isso ainda não está definido. E eu queria saber se o senhor vê realmente um espaço no atual cenário político para uma terceira via postulando a presidência da República. Sem sombra de dúvidas, Luiz, esse espaço é muito claro, né? Há uma grande parte da população brasileira que não apoia o atual governo, muito menos o governo que se passou num período recente. Nós entendemos que esse espaço que a sociedade criou para novas alternativas se enquadra muito bem com o perfil do ministro Moro, do nosso futuro candidato à presidência da República. Acredito que ele está colocando o nome à disposição para esse projeto. Ainda não foi cravado que ele será candidato à presidência da República, mas com o nome dele disponível para que a gente possa ouvir a população, que isso é fundamental, né? Já seria um grande ganho. E nós temos a convicção de que ele é um forte play e um possível ocupante da cadeira presidenciável. Mas as pesquisas mostram ainda o ex-ministro com uma pontuação, com uma intenção baixa. O senhor acredita que há possibilidade de uma alavancada para o ano que vem? Ou o senhor acha que é cedo demais ainda para se confiar cegamente nesse retrato que as pesquisas mostram? Como é que o senhor vê isso? O ministro ainda não colocou, o Moro não colocou o seu nome à disposição para o cargo máximo do nosso país. A partir do momento que ele for enxergado como uma alternativa, e sabendo os problemas que nós temos no nosso país hoje, principalmente com essa, como eu posso dizer, com essa falta de alternativas, eu tenho certeza absoluta que o nome dele vai acabar se consolidando dentro dessa perspectiva. É um projeto que nós acreditamos que vai ao encontro do interesse da nossa população, é um projeto que o nosso partido defende como bandeira, principalmente no enfrentamento e combate à corrupção, e é um projeto que eu tenho a convicção de que pode sim fazer com que haja uma grande mobilização nacional e política para que ele se configure como uma terceira via. Ok, deputado, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7h. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição do JR Entrevista.